Eu era novo aqui na Bandeirantes em São Paulo, tinha um mês, eu cheguei 22 de fevereiro, a Isabela caiu, salvo engano, no dia 29 de março, naquele ano de 2008. Teve início o caso Nardoni e eu estava de plantão no final de semana. Então eu e outros repórteres fomos até o 9º BP para entender o que estava acontecendo. Eu era editora de economia do Jornal da Globo, que era o jornal mais tarde da rede, né? Era à noite. Então me lembro já de chegar e foi tudo muito rápido. Foi um caso que entrou de fato nas casas das pessoas, as pessoas acompanhavam o caso Isabela quase como acompanhavam uma novela. O caso Isabela tomou conta da televisão brasileira, da mídia brasileira. A imprensa tem um papel fundamental na visibilidade de alguns casos. Pena que a gente não consegue cobrir todos os casos do mundo. Estavam lotados de reportagens sobre o caso Nardoni. Tanta atenção para o caso Isabela e os outros casos deixados de lado que envolviam crianças. E daí uma nota sem foto, sem nada, contando o que tinha acontecido com os meninos de Ribeirão Pires, porque no dia seguinte, quando eu peguei o jornal de novo, tinha muita informação sobre o caso Nardoni e tinha desaparecido. Esse caso de Ribeirão Pires não existia mais nada. Nós saímos do Diário da BBC por volta de 10 da noite, 10, 11 da noite, e a gente costumava fazer ronda nas delegacias da região. A gente sabia quais delegacias ficavam abertas durante a madrugada. Nem sempre a gente vinha para Ribeirão Pires, porque Ribeirão é uma cidade que não tinha nada, né? Dificilmente encontrava-se alguma coisa relevante, né, de crimes e tal. E nesse dia a gente passou por Ribeirão Pires no final da madrugada, quando a gente passou na delegacia, quando nós fomos surpreendidos com a fala de um GCM. Chegou a informação através de um GCM, né, que coletores de lixo haviam encontrado, né, um pedaço de corpo. Os lixeiros haviam recolhido os sacos de lixo que tinham sido colocados no centro da cidade em 2 pontos diferentes e que um dos lixeiros percebeu um pedaço de um corpo humano, um braço. E depois eles perceberam que eram pedaços de crianças, porque era pequeno. E os lixeiros também falaram que eles só encontraram porque o caminhão estava lotado. Então, quando foi esmagar, travou. As primeiras informações que foram passadas pela polícia de que poderia ter sido um homicídio praticado por algum criminoso que havia entrado no apartamento durante a ausência do pai e atirado a criança pela janela, que era uma história absolutamente inacreditável. E aí, quando os peritos chegaram lá, viram um apartamento todo bagunçado, mas não viram arrombamento, sinais de arrombamento. Tinha tanta contradição na fala que rapidamente já havia suspeitas. O casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, pai e madrasta da menina Isabela de Oliveira Nardoni, de 5 anos, que morreu no final de semana após cair do 6º andar de um prédio na zona norte de São Paulo. Essas partes, né, dos corpos deles foram jogadas em sacos de lixo na periferia de Ribeirão Pires, que é uma cidade pobre da Grande São Paulo. Então a gente decidiu ir atrás. E encontramos o delegado, o Dr. Itamar. Ele já tinha certeza que aqueles corpos eram do Igor e do João Vitor. Tinha sido 2 dias antes que ele tinha encontrado os meninos. Os 2 meninos fugiram de casa na noite de quarta-feira, se não me falha a memória, e se dirigiram a 2 guardas municipais, pedindo que eles os ajudassem
relatando que eles não se sentiam seguros dentro da própria casa. O crime ocorreu na última sexta-feira, mas até hoje não se fala em outra coisa a não ser sobre o assassinato brutal dos menores João Vitor dos Santos Rodrigues e Igor Giovanni, moradores da Vila Aurora, bairro de classe média da Estância Turística. A polícia trabalha com a hipótese dos 2 garotos terem sido assassinados pelo pai, João Alexandre Rodrigues, com a ajuda da madrasta Eliane Aparecida Rodrigues. Então o doutor Itamar contou o quê? Ele chegou, bateu na porta, ninguém abriu e foi entrando. Foi entrando e encontrou com a madrasta. A madrasta foi indo na direção dele, meio fingindo que estava dormindo. E ele já perguntou dos meninos. E ela normalmente falou, eles foram para a escola e ainda não voltaram para casa. Uma menina de 5 anos morreu após cair do 6º andar de um prédio localizado na Vila Mazei, zona norte de São Paulo, na noite deste sábado 29. Quando lá no local mesmo falam que a rede estava cortada e que os pais estavam em casa, naquele momento não sabíamos que era a madrasta, aí surge a informação de um possível crime. Segundo ele, deixou a menina no quarto dela, arrumou a cama e depois arrumou a cama dos meninos, também que eram no quarto ao lado, e desceu para buscar o resto da família. Nesse intervalo, segundo ele, um criminoso entrou, não se sabe o motivo, porque não ficou registrado que houve algum bem levado, e nesse intervalo, esse bandido decidiu, por motivos ignorados, também jogar a criança pela janela. E quando ele retornou com essa família, encontrou o buraco numa tela de proteção do quarto dos meninos e a menina lá embaixo. Não tinha nenhuma outra impressão digital no apartamento, não tinha arrombamento, não tinha aparecido em nenhuma imagem. Uma fala desencontrada que ia realmente colocando a luz no casal, assim. Nenhum arrependimento e muito ódio marcaram o depoimento de Eliane Rodrigues, a madrasta que confessou participação no assassinato dos enteados João Vitor Rodrigues, de 13 anos, e Igor Rodrigues, 12 anos. Eliane foi presa por volta das 3 da manhã. A polícia, a madrasta, acusou o marido e disse ter somente ensacado os corpos. Eles pegaram o João, o João estava voltando do trabalho e então daí ele confessou depois disso. Crime na visão do pai. Rodrigues voltou a afirmar que o crime foi motivado porque as crianças atrapalhavam a rotina do casal. Eu estava de folga no fim de semana, mas eu cheguei numa segunda-feira de manhã para trabalhar. Era repórter de rádio, e aí o meu chefe falou assim, olha, tem um caso para você cobrir. Uma menina caiu da janela de um prédio aqui na Zona Norte, né? Então eu preciso que você fica mais em cima possível desse caso, né? Para apurar, porque a história está crescendo. Num primeiro momento, ali naquele primeiro, segundo dia, ainda era um caso de grande repercussão, mas como muitos que a gente teve. Quando as emissoras de TV, em particular, tiveram acesso às imagens da vítima, da família da vítima, o caso ele ganhou uma dimensão que eu, 22 anos de carreira na Folha, e mais 5 que eu tenho fora, eu nunca vi nada parecido. Cada passo novo da investigação, as pessoas iam acompanhando, iam comentando nas ruas. Foi uma mobilização da redação grande em torno desse caso. Ou você falava de Isabela Nardoni, ou você não tinha, ninguém olhava para você, porque todas as outras estavam falando de Isabela Nardoni e as pessoas queriam saber o que ia acontecer. Quando eu tive o contato com essa história do João Vitor e do Igor pela primeira vez no trabalho, como assessora de imprensa da Secretaria da Segurança, eu me interessei e achei que essa era uma história que precisava e merecia ser contada em profundidade. Foi um negócio bastante importante. Inclusive correspondentes internacionais na época. Eles vieram para Ribeirão,
Porque foi um caso que chocou demais, né? Não se contava a história dele, só se contava a história dos Nardoni.